O objetivo, então, hoje... Deixa eu tirar um... Está me ouvindo, Zé? Está me ouvindo? Perfeitamente. Melhor agora. Então, vamos lá. Resolvemos o problema aqui. Pessoal, o objetivo, então, hoje é a gente falar um pouquinho, né, sobre esse projeto de lei, né, que vem sendo denominado de projeto, né, das fake news. E só para vocês entenderem um pouco, principalmente o pessoal do primeiro período, nós não estamos aqui para analisar nenhum viés político, tá? Na minha gestão, a gente não faz esse tipo de análise. Nós estamos aqui para analisar a questão constitucional, né? Como isso é aplicada já a alguns posicionamentos que vêm sendo adotados pelo Supremo Tribunal Federal. E hoje eu tive a alegria, né, de poder ter aí a agenda vaga, muito raro isso acontecer, do meu querido amigo, o professor Davi Zeno, a quem tenho, né, a honra e o privilégio de receber aqui nessa noite, e que já foi professor aqui nessa casa, né, será e sempre será nosso professor, porque eu só vou fazer com que um pouco de Star Wars, né, vamos fazer, conseguir o teletransporte seu daí para cá, você não ter que ficar 3 horas na estrada, mais ou menos isso, né? Então, agradecer mais uma vez a sua gentileza, disponibilidade, para falar um pouco com os nossos alunos. Tivemos a oportunidade, né, certa feita, de falar sobre a questão da graça constitucional, que inclusive agora está sendo julgada também pelo Supremo Tribunal Federal, né? Vamos ver qual será o fim, né, disso daí. Já tem maioria para a revogação da graça, mas vamos entender um pouco, né, professor Davi Zeno, a sua visão sobre esse projeto de lei, como que o senhor tem acompanhado, né, um pouco sobre essa movimentação. Sei que nós vivemos muito yin e yang, né? Só direita contra esquerda, todo mundo fala de tudo e ninguém tem propriedade de nada. Vejo cada vez mais depoimentos rasos, depoimentos sem uma fundamentação técnica, ou muitas vezes, né, mais uma vez citando aqui um dos nossos clássicos desse semestre, os alunos estão lendo 1984, um pouco de distopia, porque o que se dizia no passado não é o que se reafirma agora no presente. Mas, enfim, professor Zeno, meu querido irmão, seja muito bem-vindo, agradeço mais uma vez, a palavra é tua. Boa noite, professor Regis. Boa noite a todos que estão presentes, os que estão nos acompanhando agora, para a gente cuidar desse tema tão importante, a gente bater um papo sobre a APL das fake news, né? Eu gostaria, de plano, de registrar os meus sinceros agradecimentos ao professor Regis pelo convite. Para mim é uma honra sempre estar aqui com vocês. Sempre eu gosto de frisar, a Unopar, nas instituições em que eu já trabalhei, as instituições de ensino superior, a Unopar é disparada, aquela instituição que se preocupa profundamente com o conhecimento, com a formação dos seus discentes, sobretudo no que toca ao debate de temas que são palpitantes, temas que são atuais, temas que estão acontecendo. Esse tipo de proximidade entre aquilo que a gente vê quando assiste uma televisão, quando a gente acessa uma internet e a gente escuta alguns professores, alguns amigos batendo papo com a gente ali no ambiente universitário, isso eu acho que é extremamente importante para a formação do mundo acadêmico, né? Do acadêmico em direito em geral. É algo que não se encontra em nenhuma outra instituição de ensino. Não se encontra mesmo, isso eu posso afirmar com toda certeza. Então, parabéns à instituição, boa noite, professor Regis, boa noite, meus caros amigos. Para nós agora, apenas para a gente ter um papo sobre o PL 2630 de 2020, que é o chamado PL das fake news, né? Mais uma vez, eu faço minhas as palavras do professor Regis. Obviamente que este bate-papo não tem nenhum viés político, não tem nenhum tipo de conotação pró-bandeira X ou bandeira Y. É apenas um momento no qual nós poderemos levantar algumas questões, onde a gente vai poder debater, ou pelo menos elaborar algumas perguntas àquilo que está sendo debatido, aquilo que pode se tornar uma lei. Muito mais do que respostas, o que a gente tem que analisar
é exatamente quais são as perguntas que permeiam todo esse debate. Quando a gente fala do PL 2630, né, que instituiu ou visa instituir a chamada Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Lei Brasileira da Liberdade, da Responsabilidade e da Transparência na Internet. Então, de plano, obviamente, esse projeto de lei ele se propõe a estabelecer aquelas normas relativas ao ambiente virtual, de modo a garantir aos usuários do ambiente virtual, das plataformas virtuais, uma transparência e uma maior liberdade com a responsabilidade necessária neste ambiente virtual. Pois bem, de plano, quando a gente menciona que nós temos um projeto de lei que tem o objetivo de garantir uma liberdade responsável, uma postura transparente na web. E, obviamente, como toda lei, ela acaba fazendo o quê? Regulamentando o espaço. Bom, primeiro passo, no meu entendimento, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: a internet ela deve ser regulamentada? É o primeiro momento. Eu acredito que é um primeiro viés, um primeiro pensamento, um questionamento que a gente deve refletir, sem qualquer tipo de apresentação de respostas prontas. Muitas pessoas, diante deste questionamento, quando a gente fala a internet deve ser regulamentada, muitas pessoas falam assim, deve, de bate-pronto, talvez até de forma irrefletida. Deve. Por quê? Não, porque na internet você comete crime. Então, como é que você não regulamenta? Porque na internet você comete ato ilícito, ilícito civil, você ofende outra pessoa. Como é que você não regulamenta? Você comete lá um dano moral contra a pessoa. Por que não vai regulamentar? Você comete um crime de ameaça contra a pessoa. Por que você não vai regulamentar? Você comete um crime contra o Estado Democrático de Direito. Por que você não pode regulamentar isso? Bom, de início, esse questionamento, repito, aqui eu não tenho a menor pretensão de dar respostas, mas sim de apresentar algumas perguntas. Então, de início, eu falo para vocês, todas as ofensas, todos os ilícitos que são praticados no ambiente virtual são passíveis de responsabilização via acionamento do Poder Judiciário. Todos. Então, se você vai ameaçar uma pessoa no ambiente da web, naturalmente você vai responder pelo crime no âmbito do Poder Judiciário, em um processo judicial. Se você ofende, viola algum direito da personalidade de alguém, ofende a honra de alguém, você vai ser responsabilizado civilmente pela reparação do dano moral eventualmente causado. Então, a responsabilização já existe. A ideia de que a internet é uma terra de ninguém, ela é falsa. Ela é completamente descabida. No âmbito da minha atuação profissional, eu já peguei um caso, inclusive, em que o Facebook ele foi era um caso, apenas para que vocês possam compreender. Era um caso no qual houve uma relação extraconjugal, né? Uma garota que era minha cliente, ela acabou se relacionando com um homem casado e eles trocavam ali mensagens, orgulho do papai, um abraço. E eles trocavam ali mensagens calorosas, né? Em um dado momento, houve a troca de algumas imagens, de algumas fotos mais íntimas do casal. Com o rompimento, acabou existindo, de certa maneira, um envolvimento da esposa, com envio de fotografias íntimas ali dos amantes para a esposa, etc. Conseguiram perfeitamente o IP de onde saiu a mensagem, o telefone de onde saiu, com o endereço de onde saiu, via ofício junto ao Facebook. Então, a ideia de que é terra de ninguém e que precisa regulamentar porque senão você faz o que você quiser na internet e não é crime, isso é falso. Então, continuamos com a mesma pergunta. Ela precisa ser regulamentada? Se a desculpa para a regulamentação, ou se o seu argumento para a regulamentação é que ali o que se faz não é punido, já está equivocado. Né? Então, é o primeiro ponto ali que a gente deve analisar. O segundo ponto que a gente tem que analisar também é quem vai controlar a internet. Né? Porque a gente pode chegar e falar, olha, é o seguinte, a internet também não pode ser um espaço para que se cometa vários ilícitos. Então, eu mesmo, diante desse questionamento, se a internet pode ser regulamentada, eu acho que ela
que ela deveria ser regulamentada. Eu acredito nisso. Tudo bem. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu entendimento. Então, a próxima pergunta: quem controla a internet? Quem que vai controlar a internet? Se a gente parte do pressuposto de que a internet deve ser regulamentada, que as plataformas virtuais elas devem ser regulamentadas, quem que vai exercer o controle? E esse é o ponto. Quem vai exercer o controle? Qual é o órgão responsável pelo exercício do controle? Quando você admite que a internet deve ser regulamentada, nesse sentido, nos termos, obviamente, não estou desconsiderando o Marco Civil, a gente está focando no PL, quando você admite que deve haver uma regulamentação, a pergunta é quem vai exercer o controle? Esse é o ponto central, porque quando você descobrir a resposta de quem vai exercer o controle, você está descobrindo a resposta de quem é o detentor oficial institucional da verdade no país. Quem exerce o controle e fala, ó, isso é fake news, não, isso é verdade, esse órgão controlador, basicamente, você está entregando nas mãos desse órgão o poder para dizer, não, isso aqui é verdade, isso aqui passa, isso aqui publica, não, isso aqui é fake news, isso aqui não passa, isso aqui é mentira, você que seja responsabilizado por isso. E aí vem um outro problema, né? Se a gente vai ter um órgão que controla, quem controla o controlador? Quem vai fiscalizar esse órgão de fiscalização? É o segundo problema. Ah, não, mas daí a gente coloca o poder judiciário para atuar. Tá, tudo bem, o judiciário já atua hoje. Independentemente de qualquer tipo de controle, como a gente mencionou, tem algum tipo de ofensa, algum tipo de equívoco, algum ato ilícito praticado, nós temos o acionamento do poder judiciário. Nós temos essa medida um pouco mais incisiva junto ao poder judiciário. Ele pode fazer a reparação. Então, esses dois tópicos, de início, eu acho que vale a pena a gente ter em mente. Porque quando a gente fala de liberdade de expressão, repito, liberdade de expressão não é salvo-conduto para você sair por aí cometendo ato ilícito, mas quando a gente fala de um direito constitucional à liberdade de expressão, a gente tem que ter em mente que se eu aceito uma limitação deste direito, e todo direito é limitado, nós não temos direitos absolutos, né, exceto o direito de não ser torturado, o direito de não ser escravizado, lá segundo Norberto Bobbio, mas, regra geral, os demais direitos eles sofrem as suas limitações naturais, mas quem vai efetuar essa limitação se eu assim o aceitar? Quem que vai exercer, de certa maneira, esse papel? E, repito, vai ser o detentor da verdade no país. Esse conselho vai ter um viés? Ah, não, mas vai ter uma alta representatividade, o órgão fiscalizador vai ter uma alta representatividade no Brasil e tal. Vocês realmente confiam nessa representatividade? Como as coisas andam e caminham no Brasil, independentemente de bandeira? Vocês realmente confiam nessa lisura do conselho? Né? Não vai ter nenhum tipo de viés, vai ser tudo bem, tudo vai correr bem, tudo vai correr tranquilo, enfim. É uma outra questão que a gente precisa debater. Né? Uma das curiosidades também que vale a pena a gente pensar e a gente mencionar sobre o que é pautado, o que basicamente está por trás desse projeto de lei, se a gente parar para analisar, né? O artigo 3º da versão original, o artigo 3º, inciso 5º da versão original, estabelecer como um dos princípios regentes da futura lei, né, a garantia da confiabilidade e da integridade dos sistemas informacionais. Então, é uma justificativa. Olha, tem que regulamentar. Sabe por que tem que regulamentar? Nós temos que ter um órgão que é detentor da verdade soberana no Brasil, daquilo que é dito, daquilo que é deixado de ser dito na internet, porque a gente precisa garantir a confiabilidade e a integridade dos sistemas informacionais. Olha o que aconteceu na eleição X ou na eleição Y. Nós tivemos uma chuva de fake news e de notícias falsas. Então é necessário que eu tenha um órgão que regulamente, que diga, olha, isso pode ser publicado, isso não pode ser publicado, sob pena até mesmo de responsabilização. Isso é garantir a confiabilidade e a integridade dos sistemas informacionais, é garantir que você, que eu, que todos nós tenhamos um acesso a um dado verdadeiro, a uma abordagem imparcial daquilo que está sendo dito. Bom, e fora do ambiente virtual? Vocês conseguem imaginar essa confiabilidade nos dados que são fornecidos ou nas notícias que são passadas?
Vocês conseguem realmente acreditar na credibilidade de veículos fora das plataformas virtuais, os veículos de massa mais comuns? Por exemplo, nenhum desses veículos tem viés. O viés verdadeiro ou falso é só na plataforma virtual. TV, rádio, ninguém tem. Jornal, revista, ninguém mais tem nenhum tipo de viés. Carta Capital não tem viés. Jovem Pan não tem nenhum tipo de viés. Ambos têm uma garantia de credibilidade. Ninguém puxa a sardinha para um lado de cá, para o outro lado de lá. Enfim, é um outro ponto que também que merece destaque, né? E se há esta preocupação com a plataforma virtual, por que não há a mesma preocupação fora? Recentemente, o Google chegou a disponibilizar um link para estabelecer alguns posicionamentos críticos a respeito do PL. O site do Google tinha lá, o pessoal falou, olha, isso aí é um absurdo. O Google está usando da sua plataforma para veicular o seu posicionamento. Eu, Google, sou contrário ao PL, porque eu acho que fere a liberdade de expressão, porque eu acho que atribui corresponsabilidade às plataformas que isso não existe. Bom, e os editoriais de jornais que fazem isso o tempo todo? O editorial da Folha de São Paulo não estabelece o posicionamento dele? O editorial da Globo não apresenta o posicionamento dela? Por que o Google também não pode apresentar o posicionamento dele? Porque é divergente, e enfim. Havia na redação original, e eu não encontrei no projeto final, pela minha leitura, que não foi tão detida quanto deveria, desta última fase, mas no projeto original constava, lá no artigo 3º, do novo, repito, vocês não vão encontrar, mas no artigo 3º, inciso 9º, entre os princípios também que norteavam esta lei, aparecia transparência nas regras para veiculação de anúncios e conteúdos pagos. E aí, mais uma vez, eu acho que a gente começa a compreender exatamente qual é a razão do PL. Qual é o motivo do PL? Por que os veículos de comunicação de massa estão tão empenhados na aprovação do PL? Por que exatamente as emissoras de televisão, os grandes veículos de comunicação tradicionais, por que há um empenho maciço e quase que unânime para a aprovação deste projeto de lei? Basicamente, se a gente for levar ao fim e ao cabo, há, sem sombra de dúvida, um fator financeiro, um fator econômico por trás do projeto de lei. É óbvio que uma emissora de televisão está doida para que o projeto de lei seja aprovado. Está doida para que haja uma regulamentação no que toca ao ambiente e às plataformas virtuais. Por quê? Porque é uma concorrência difícil de encarar. A internet ela veio revolucionar a forma como se é feita propaganda no Brasil, no mundo, de uma forma geral, né? Por exemplo, se você quer fazer uma propaganda para um acadêmico de direito dos 18 aos 35 anos. Se você fizer essa propaganda lá numa emissora de televisão, você vai alcançar um monte de gente. Você vai pagar muito caro e vai alcançar um monte de gente. A maioria das pessoas que você vai alcançar não são acadêmicos de direito e não tem a faixa etária que você queria. Já se você lança esta mesma propaganda num ambiente virtual, numa rede social, numa plataforma, os próprios algoritmos daquela plataforma direcionam o seu anúncio exatamente para o seu público-alvo. É muito mais eficiente e você paga muito menos por isso. Então, não é uma guerra meramente de amor à democracia, no meu posicionamento, no meu humilde posicionamento, não é uma guerra de amor à democracia, não é uma luta por amor à democracia, por amor à liberdade de informação, por amor à responsabilidade. No fim de tudo, de todos os debates deste projeto, há um fator, há uma motivação econômica extremamente forte, extremamente poderosa. Então, essas questões vale a pena a gente analisar e apenas pensar e refletir sobre isso de uma maneira em que nós possamos, de fato, caminhar para algo que seja saudável para o nosso ordenamento jurídico. Um exemplo, e um ponto que eu gostaria de verificar com vocês. Urgência na aprovação do PL. Não, porque através de algumas plataformas virtuais, pessoas comandam ataques em escolas.
Então tem todo aquele problema. Não, tem muito ataque à escola e a turma está usando das plataformas do ambiente virtual para promover esse tipo de ataque. No meu entendimento, esse tipo de argumento, tem que regulamentar dessa e dessa forma porque ali se comete crime, porque ali se comete atentado, porque ali pessoas se reúnem para promover atentados. Você está penalizando o instrumento ao invés de lançar um olhar mais cuidadoso para o real problema. É a mesma coisa. Em Rondônia, salvo engano, em 2020, fizeram uma amostragem. O número de homicídios por armas brancas, facas e outros instrumentos pérfuro-cortantes, foi maior do que com arma de fogo. Então vamos proibir faca de cozinha. Ao invés de você ir no cerne do problema, no ponto nevrálgico do problema, você pega um instrumento. Então, basicamente, é um outro ponto que a gente tem que analisar. Se para proibir, repito, se para proibir ataques a escolas é necessário uma regulamentação das plataformas virtuais, a gente está olhando para o lugar completamente errado. A sociedade ela falhou na educação desse jovem que planejou o ataque, ou que está planejando o ataque, mas do começo ao fim. Família falhou, a escola falhou, o Estado falhou. E aí você pune o quê? Um instrumento da rede social, você pune a plataforma. Algo completamente descabido. Enfim, não tem nenhum tipo de sentido. Aqui, no meu posicionamento particular, como eu disse, eu não lanço qualquer tipo de fechamento à questão deste PL. Eu não apresento qualquer tipo de resposta pronta a esse PL. Eu acho que sim, de fato, é importante que os direitos e garantias sejam preservados. Liberdade de expressão não é salvo-conduto para cometimento de atos ilícitos. Eu só acho que o debate ele tem que ser mais amplo e mais honesto no que toca a todas essas questões. Um exemplo, mais uma vez, e um ponto que eu gostaria de deixar com vocês, apenas para título de pensamento aí, a corresponsabilidade da plataforma. Pensem em vocês como advogados das plataformas. Sei lá, advogado do Google, ou advogado... Ou então pensem em vocês como alguém que desenvolveu ali uma startup, desenvolveu uma plataforma no ambiente virtual, ou então CEO de uma big tech aí qualquer, e, poxa, batalhou para chegar onde você está, e, de repente, alguém publica algo no seu ambiente virtual, e você é corresponsável pelo ilícito. Vocês acham que isso tem algum tipo de pertinência? Vocês acham que este tipo de corresponsabilidade é algo saudável para o sistema jurídico? Você punir a plataforma por um ato de outra pessoa? Não, mas o Google tem, o Facebook tem que ser punido mesmo, o Meta lá tem que ser punido. Por quê? Porque o cara ofendeu o outro lá na plataforma, ele usou aquela plataforma para cometer crimes. Então, se o sujeito usou aquela plataforma para cometer crimes, a plataforma tem que ser responsabilizada. Então, se for assim, então um político corrupto, um chefe de quadrilha do crime organizado que deposita o seu dinheiro sujo ou lavado numa instituição bancária, a instituição também teria que ser responsável, porque esse criminoso ele utiliza da instituição bancária para cometer o crime. Não faz qualquer tipo de sentido no que toca a essa corresponsabilização. E aí, pessoal, mais uma vez, nós entramos em um problema que eu reputo que é um problema extremamente difícil e aonde entra a questão da censura. Recentemente, eu assisti um programa do Sérgio Sacani. É um cara que é dono do canal Space Today. Alguém aí já conhece esse canal, Space Today, sobre astronomia? Levanta a mão aí se alguém conhece. Ninguém conhece? É muito bom. É um canal de astronomia bacana, legal. Ele fala sobre ciência, etc. Ele estava, inclusive, falando... Pois não, Jonathan? Jonathan levantou a mão virtualmente, é porque ele conhece o Space Today, isso? Ou ele quer fazer uma pergunta? Não entendi. Pode falar.
Isso, beleza. Então, pessoal, basicamente, o que ele mencionou? Olha o caso que ele mencionou. É que a gente acha que, bom, não, mas quer saber, diante de todos esses problemas, eu acho que tem que ter regulamentação, eu acho que a regulamentação tem que ser severa, porque ninguém vai ser censurado, não vai ter censura. Eu confio plenamente na comissão que vai analisar e que vai julgar o que é verdadeiro e aquilo que é falso. Lembrando que o que é verdadeiro hoje pode ser falso amanhã. Lembrando que a verdade, inclusive a verdade científica, ela é mutável, que bom que é. Né? As coisas vão avançando e a gente vai ganhando espaço e descobrindo novas realidades, novas questões, novas coisas. Fatos jornalísticos que são apresentados são desmentidos. Né? A imprensa quer dar o furo jornalístico, caso antigo da escola base, todo mundo lembra. Vocês são jovens, não vão lembrar, mas enfim, o professor Regis, que é um pouco mais idoso, lembra, né? Enfim, noticiaram um caso, falaram, não, o casal ali, diretor da escola, cometeu ali aquela atrocidade contra as crianças, violência sexual, e acabaram. Bom, no decorrer da investigação, se descobriu que aquilo tudo era uma mentira, depois que o casal já tinha sido praticamente dizimado no seu âmbito moral por todo o massacre que sofreu midiático. Né? Então, aquilo que hoje nós concebemos como verdade pode alterar, porque a gente aprende, porque a gente evolui. Né? Mas não, eu acredito nesse conselho. Eu acho que esse conselho vai ser iluminado pelo Espírito Santo e ele vai ter ali o poder de falar aquilo que é verdade. Eu quero que seja regulamentado. Quem vai exercer este tipo de regulamentação? E aí eu entro na questão dessa entrevista que eu vi no Space Today, que o Sacani fez uma tirada genial, contou um caso dele. Não é uma pessoa. Quem vai fazer essa triagem é um algoritmo. Hoje já existe esta triagem pelo algoritmo. Tanto que vocês podem ver que, às vezes, você está assistindo um vídeo no Instagram, no YouTube, a pessoa não fala determinada palavra. Ela substitui determinada palavra por uma outra. Ou ela fala uma outra palavra e faz o sinal de aspas. Você sabe aquilo que a palavra que ela está querendo pronunciar. Por que ela muda? Para o vídeo não cair. Para não ser desmonetizado. Para a publicação dela não cair. Para não denunciarem a conta. Para a conta não cair. Então já há, obviamente, um controle exercido pelas próprias plataformas. Quando você fala, olha a plataforma virtual, olha Google, olha Facebook, é o seguinte, a partir de hoje, se alguém publicar alguma bobagem na sua plataforma, você também é corresponsável. O que vai acontecer com essas plataformas? A chancela, ou melhor, a cancela, que já faz esta medição e este controle das plataformas, vai ser muito mais pesado. O algoritmo, que já exerce um controle sobre algumas palavras, vai ser muito mais pesado. O Sacani, ele citou como exemplo, não é piada o que eu vou dizer, depois vocês podem ver no canal do cara, Space Today, o cara é um cientista, é um geólogo sério, enfim, quem não conhece, vale a pena conhecer. Ele tinha que explicar para o YouTube, ele tem que explicar para o YouTube cada vez que ele faz um vídeo sobre buraco negro. Eles não compreendem buraco negro como uma realidade física e astronômica. Eles compreendem como uma outra coisa ofensiva. Cada um já deve ter deduzido, e é exatamente isso que você está pensando. Ele tem que explicar. Ele lança buraco negro, não sei o que aconteceria se você cair num buraco negro. Eles vão lá e desmonetizam o vídeo dele. Ele tem que chegar e falar, olha, fulano, quando eu falo buraco negro, eu não estou me referindo a nada de conotação física, né, de corpo humano ou de conotação sexual. Eu estou me referindo exclusivamente a um evento astronômico, físico, assim, assado. A anã branca também é um evento físico. Eles cancelam, ou pelo menos desmonetizam. Por quê? Porque considera ofensivo. O algoritmo considera ofensivo. Não é, e aí, neste programa do Sacani, foi muito interessante isso que ele pontuou. Não é uma pessoa que vai fazer esse tipo de análise. Porque não tem como você colocar, enfim, bilhões de pessoas para processar bilhões de informações e de dados que estão postados a todo instante na internet. É um algoritmo que faz essa triagem. E se hoje o algoritmo já comete esse tipo de equívoco, né, de considerar expressões que não têm nada de ofensivas, que estão tratando de um assunto sério, como ofensivas,
Porque, bom, o algoritmo falha e erra. Imagina com esta corresponsabilização das plataformas, como essas mesmas plataformas não vão pesar a mão na cancela, não vão intensificar os seus algoritmos para que qualquer palavra empregada e que possa, em um outro contexto, ser ofensiva a determinado grupo, ser um objeto de cancelamento. Aqui, nesse momento, você tem a censura. Aqui, nesse momento, como o próprio antes, repito, antes desse PL, o Sacani já sofre com esse tipo de situação. Imaginem depois. Há um sério risco, obviamente, de se proceder à punição, ou até mesmo ao bloqueio, ou a um impedimento de liberdade de expressão, ao impedimento da livre expressão, porque o algoritmo pesou a mão depois do PL e entendeu por bem que você usou uma palavra que ele compreende como ofensiva, então isso é o mais que suficiente. Ó, eu não vou ser responsabilizado por isso, então eu prefiro que você não fale. Eu prefiro calar a sua voz do que correr o risco de talvez alguém, num contexto, quem sabe, entender que essa expressão é ofensiva e eu, plataforma virtual, sofrer uma corresponsabilização pelo dano. Então, pessoal, que é importante a preservação dos direitos, isso não há qualquer dúvida, que existe a necessidade da gente aprimorar os nossos mecanismos jurídicos, sem sombra de dúvidas. Apenas fica a título de reflexão para vocês isso que a gente pontuou. Será que é necessário realmente uma regulamentação nesse nível? Quem deve exercer essa regulamentação? E quem controla aquele que controla a internet, sobretudo? E a corresponsabilização pode, de fato, das plataformas, pode, de fato, implicar no endurecimento ou até mesmo numa censura da liberdade de expressão? Há muitos que dizem esse PL mata a internet. Esse PL acaba com a internet. A internet é o único ambiente onde o sujeito ele pode se manifestar da forma que ele quer, né? Nenhum de nós pode ir até na Globo, bater a porta, entrar lá no Jornal Nacional e falar, olha, a minha opinião sobre isso, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, é assim, 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 assado. Na internet é um ambiente livre, no qual há uma troca de relações. Então, se deve ou não ser regulamentada, fica a critério do pensamento de cada um. Mas é importante que a gente debata esse tema com seriedade. Pelo menos no meu entendimento, não sou totalmente contra uma regulamentação nos termos propostos, com algumas alterações, não sou contra a possibilidade de controle, mas talvez por ser velho, acho que eu sempre confio mais no controle feito pelo Poder Judiciário, não por um outro órgão vinculado, eventualmente, ao Poder Executivo, até mesmo, ainda que os membros sejam aprovados pelo Congresso, tenham participação civil, enfim. Eu acho que isso pode ser extremamente temerário, sobretudo no ambiente em que nós vivemos, né? Quando você manda retirar coisas da internet porque houve uma interpretação equivocada ou porque você não concorda, isso você acaba matando a internet no sentido aquele local era o único espaço livre para algumas vozes dissidentes. E eu estou falando de vozes dissidentes sérias. Se você mata esse local, essa plataforma, basicamente a internet vai virar um ambiente para você ver meme e postar foto de prato de comida, né? Mais nada. Então, pessoal, é esse ponto essas questões que eu gostaria de pontuar, né, com vocês. E qualquer dúvida, qualquer bate-papo, qualquer troca de ideias que a gente puder estabelecer, eu estou à disposição. Quero também saber o posicionamento de vocês, né, e do professor Regis, que é um grande constitucionalista, enfim, uma pessoa que eu admiro muito como ser humano e também como um excelente profissional que ele é. Agora não. Agora não estou ouvindo nada. Uai.
Tá me ouvindo, Zé? Agora estou, perfeitamente. Beleza. Viu? Tava falando, você não é mais meu funcionário, não precisa puxar o saco, não. Não, mas você sabe que é de coração, você sabe que é verdade. Brincadeira. Obrigado, querido. Vejo assim, né, apesar de deixar de uma forma mais leve, o assunto ele é muito sério, né, essa foi a razão de nós termos marcado para falar sobre isso, e entender, né, como eu disse no início, né, da minha fala, a questão sem paixões, eu vejo dessa forma, né, precisamos entender que a nossa Constituição prevê, você, como brilhante criminalista que é, já deu os apontamentos, né, que já existem sanções eventualmente configuradas, as fake news, e já há responsabilização sobre isso. Agora, há interesses outros que nós percebemos que estão sendo pano de fundo e que muitas vezes, ao invés de trazer luz, acabam trazendo aí uma série de questionamentos, né, sobre a validade ou não daquilo que se busca, né, ou a pretensão realmente, se ela é em prol da sociedade ou em prol de interesses privados, né. Eu entendo que, né, falando um pouco sobre essa questão, a cultura brasileira, de uma forma muito corriqueira, né, para todos os alunos aqui também, ela traz uma característica muito própria de legislação nós fazermos através de importação. Importar legislação, professor? eu achei a lei muito bonita na Alemanha. Não é a primeira legislação que nós estamos, né, copiando, né, de outro país. Se nós formos falar um pouco dentro do processo civil, quando vocês têm o Instituto da Resolução de Demandas Repetitivas, né, IRDR, ele é um caso alemão. O que vem a ser isso? Vamos imaginar, igual agora também está tramitando no STF, a questão do fundo de garantia, né, que está saindo na mídia, de que a correção do fundo de garantia desde 1999 está abaixo da inflação, e que a TR, né, não seria a taxa referencial, que é a taxa de correção do fundo de garantia, por estar abaixo da inflação, ela seria inconstitucional. Então, há hoje uma série de advogados, que prometem ações no sentido de buscar essa correção. A grande questão que está sendo envolvida é o seguinte: tá bom, não é a TR que vale. Qual a taxa que vale, então? Qual o índice que eu devo utilizar para correção? Existem N índices. E aí, entendam, quando a gente fala disso, nós estamos falando de ações em massa. Por quê? 90% da população tem registro em CLT. Se nós formos entender sobre essa ótica, várias pessoas vão distribuir ações. Então, o que vem a ser esse Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR? Nada mais é do que selecionar o caso do Caio, ter o caso do Caio como piloto. Então, vou utilizar todas as provas, isso é o que se faz na Alemanha, tá? O Instituto copiado lá é assim. Eu vou utilizar todas as provas, entendendo que o caso do Caio é o melhor caso. Então, há um filtro para se escolher qual o melhor caso, aquele que tem provas mais robustas. E baseado na decisão do Caio, vai ser aplicado para todos que estão aqui nessa sala. Ele é interessante? Muito. Vamos imaginar que isso vai tirar do Poder Judiciário muitas ações. Então, há o seu pró. Qual é o contra, então, professor? Vamos entender de maturidade cultural. O que eu quero dizer com isso? Um instituto na Alemanha, em um país que já passou pelo que passou, e aí nós vamos entender um pouco a referência que eles estão fazendo, né, porque na Alemanha foi aprovada essa lei de fake news. Mas por quê? Nós vamos entender, nós vamos chegar lá. Vamos falar ainda sobre IRDR. Por que lá faz sentido? Porque lá tem um filtro. Lá não é qualquer caso que vai ser utilizado como piloto. Conhecendo a nossa realidade do Poder Judiciário, abarrotado de processos como é, vocês acreditam que aquele que vai ser julgado é o melhor caso?
É o caso mais robusto de provas? É qualquer um. Qualquer caso que chegar ao ponto de estar maturado. O que é maturado? Já passou pelas fases probatórias e chega ao ponto de sentença. Então, não existe, tecnicamente, um instituto de resolução de demandas repetitivas como é na Alemanha. A ideia é boa. A execução no Brasil é que não ocorre de forma adequada, porque nós não temos maturidade cultural, assim como existe na Alemanha. Voltando para o caso das fake news, utilizou-se como referência aquilo que já foi aprovado na Alemanha. Por quê? Qual o grande trauma do povo alemão? Segunda Guerra Mundial. E, especificamente na Alemanha, estavam, ressurgindo muitas publicações, em especial no Facebook, referentes a neonazistas e publicações xenofóbicas. Não faz sentido ter controle quando a gente fala desse trauma tão grande que é para o povo alemão. Eles não admitem nem falar sobre o assunto, de tanta vergonha que o povo alemão sente em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Se nós partirmos e compreendermos um pouco da cultura, nós vamos entender a realidade, porque que houve a necessidade dessa regulamentação. E digo até mais, Zenon, hoje eu estava conversando com um amigo, que até é um cliente que virou amigo, e ele estava me falando da experiência de já ter morado nos Estados Unidos e da experiência de já ter morado na Europa. E, assim, veio para o Brasil, com todos os problemas que nós temos aqui no Brasil, e ele fala que é o melhor lugar do mundo para se morar. Eu falo assim, peraí, por que isso? Bom, Estados Unidos, quando você olha, fala assim, é um país liberal, eu vou conseguir fazer o que eu quiser nos Estados Unidos. Balela. Tudo lá depende de autorização, A gente brinca muito sobre a questão de churrasco, de gado. Vai você, um cidadão comum, querer criar gado nos Estados Unidos? Você consegue fazer isso? Não. Tem que fazer parte da associação. A associação tem que autorizar você ser um produtor, passar por N aprovações dentro dessa associação e verificar caráter. E aí entra um grande problema, porque a região que mais produz é a região central dos Estados Unidos. E quem vive na região central dos Estados Unidos? O povo mais, não só, eu vou colocar a expressão correta, mais preconceituoso que existe. São os brancos que moram na região central. Nós, que temos a pele um pouco mais escura, e eu não estou falando nem de negros, estou falando a pele um pouco mais escuras, somos considerados como mexicanos, entre outras, entre outros povos, que para eles são considerados inferiores. Então, entendo. Por mais que se pregue, que até mesmo nos Estados Unidos, que é uma região, isso eu estou falando de alguém que morou, que vivenciou. Ele fala assim, a gente olha isso e fala assim, não, é a oitava maravilha do mundo. E não é. Ele estava citando um exemplo, que saiu de lá, foi morar na Europa. Como o povo europeu, ele tenta trazer, dentro da sua concepção, de que ele é superior em relação aos demais povos colonizados, e aí vamos incluir o Brasil, nisso. Um ponto, misógino, e é muito característico na Europa, mulheres são todas prostitutas. Não existe nenhuma mulher que vá, professor, o senhor está generalizando, estou falando de alguém que morou lá, de alguém que voltou de lá, porque ele não conseguia deixar a esposa sair sozinha na rua, porque ela era assediada, porque ela sofria violência. Eles faziam o inferno na vida da mulher. E aí voltou, na sua realidade paulista, veio morar no Brasil e hoje está em Gonçalves, morando lá no Alto da Serra. Então, para a gente, fazendo toda essa contextualização, para a gente entender
que as ideias foi mais ou menos como nós tivemos aqui nesse semestre em relação, né, à produção do artigo. As ideias são válidas. Vejo sim, igual o professor Zeno falou, nós podemos nos expressar na internet. Muitas vezes essas expressões, elas são um tanto quanto demasiadas e excessivas. E aí, nós temos que levar à exceção aquilo que é tratado de forma equivocada, uma regra. Acho que essa aqui é mais uma pergunta dentro das que muito bem colocadas pelo professor Zeno. Nós temos que partir da exceção para se aplicar a regra, e vamos entender muitas vezes, né? E aí, voltando à nossa realidade de semestre agora, para aqueles que estão lendo o livro 1984, quem será o grande irmão? Quem será aquele responsável, como disse o professor Zeno, por ser o dono da verdade? O que ele disser é verdade? E depois, quando essa verdade for alterada? Porque nada mais maleável, vou colocar dessa forma, professor Zeno, do que esse conceito de verdade dentro do direito, assim como o conceito de justiça. São dois conceitos que a gente não consegue aplicar ele de forma objetiva. Por quê? Vamos imaginar, eu tenho um caso contra o Luiz. O Luiz ganha o caso. Para o Luiz, o senso de justiça e de direito aplicado. Para mim, não. Entendo que fui extremamente prejudicado pelo Poder Judiciário. Mas o que precisa ser verificado é se os argumentos eles foram de fato observados. E não ter aquela velha política de que quem tem mais pode mais. Não é essa a questão. Então vamos imaginar, dentro desses conceitos que o professor Zeno trouxe, imaginando as mídias de massa. Há muita teoria da conspiração, por isso que eu falo que nós não podemos ter paixões quando a gente fala sobre isso, mas, de certo modo, vamos imaginar o seguinte: nós somos uma parcela privilegiada da sociedade que pode, né, cursar um ensino superior e ter debates como esse que nós estamos tendo. Se nós formos analisar dentro de um país como o nosso, com características continentais, se nós analisarmos as realidades de Norte e Nordeste e não fazendo nenhum tipo de xenofobia, que não é isso, só para a gente entender até onde o braço do Estado chega, ele chega nas mesmas condições que chega para a gente. Então, o que vai chegar para essa parte da população? Quando tem somente sinal de TV aberto. E se é sinal de TV aberta, fica muito propenso a estar sujeito àquilo que essas mídias de grande massa falam. E aí, qual a capacidade crítica que essa pessoa tem de analisar? Veja, ela fica sempre vinculada a entender entre o bandido e o bonzinho. Mas vai muito além de nós entendermos entre bem e mal. Nós temos que entender e ter a racionalidade necessária de compreender todo o contexto que envolve, principalmente, a criação de leis. Eu trabalhei com o irmão do Roberval, era muito claro verificar dentro da Câmara Municipal que muitas coisas que são de interesse da população não eram levadas a projeto de lei. E por que isso acontece? Porque interessa a quem? Vamos falar um caso muito simples, que Itajubá não tem. Já falei isso em outras palestras. Itajubá não tem lei de chacreamento. Não tem lei de chacreamento em Itajubá. E aí o que acontece? Você tem uma zona rural grande, que o pessoal vai e começa a fazer loteamento irregular. Então, ao invés de você ter uma regulamentação para que tenham áreas delimitadas, que o empreendedor seja obrigado a fazer uma infraestrutura, o Estado não permite isso, ele não regulamenta, deixa por conta do proprietário fazer ao seu bel prazer, e aí depois, aquela pessoa que foi lá e comprou 200 metros quadrados lá na roça, ele tem N problemas. Primeiro, propriedade. Ele não tem escritura. Ele vai depender, num futuro, de uma ação de uso capião.
A ação de uso capião, segundo o entendimento, né, majoritário aqui em Itajubá, se for inferior ao módulo rural, que é de 20 mil metros quadrados, você não consegue o título. E aí? A pessoa tem 200 metros quadrados, a casinha dela está lá. Você vai arrancar a casa dela de lá? Não. Mas aí como é que fica? Fica aqui. Essa pessoa vai ficar com um contrato de gaveta o resto da vida. Eu passo isso, passa depois para o Luiz, e vai sendo essa transferência através da tradição. Não há propriedade. Essa pessoa amanhã precisa de um financiamento, alguma coisa, e dar aquele terreno de garantia, ela não consegue. Então, esse é apenas um dos problemas relacionado à parte particular. Ao público, tem esgoto? Não. Tem ligação de água? Dependendo do bairro, dependendo de como a prefeitura faz o seu acordo, né, com a rede. Tem ligação de luz? Depende também se tem poste de transmissão próprio. Na grande maioria das vezes, o que tem é gato. Vejam, na grande maioria das vezes, o que tem é gato. Não vamos tentar desenhar nada que seja diferente disso. Se a gente for partir dessa premissa, com as dificuldades que nós encontramos, uma cidade interior, mas que ainda assim tem muitos recursos fornecidos pelo Estado, como é o interior do nosso país? Com essas dimensões continentais. Se nós formos partir dessa premissa, pessoal, tentar, mais uma vez, trazer legislações, né, que vêm com a sua identidade própria, porque ela não é baseada na nossa realidade latino-americana. Ela é baseada numa realidade europeia. Em um povo que, se você virar e falar assim, olha, isso é proibido, na grande maioria das vezes ele vai tentar seguir aquilo ali. Mas até ouvindo esse amigo cliente hoje, foi até interessante uma coisa que ele falou, que é assim, ele vai obedecer até a página 2. Por quê? Ele falou que ele presenciou, ele morava em Portugal, e ele presenciou um grupo de ingleses assaltando uma obra. E aí ele virou e falou assim, ô, pode fazer isso não. Cara, eu falei, o que você tem com isso? O terreno é seu? O terreno não é seu, cuida da sua vida. Vejam a que ponto chega, que eu acho que se isso acontece aqui dentro de uma realidade, mesmo não sendo da gente, você vira para o bandido e fala assim, o que você está fazendo aí? Ele vai embora. Lá não. Lá eles têm esse afastamento natural que eu não quero saber da vida da Brenda. O que ela faz da vida dela, é dela. Só que, por outro lado, que eu estava explicando, nos condomínios habitacionais, se você abre um pouco mais forte a gaveta da sua casa, o seu vizinho alemão vai lá e fala assim, você está fazendo barulho, está me incomodando. Que vida é essa? Né? Mas é só para a gente contextualizar um pouco aí, professor Zeno, né, de toda a sua fala, daquilo que você trouxe sobre a questão do PL. Eu queria abrir tanto para quem está em casa, quanto para quem está aqui também, para que, caso queira, né, colocar também o seu posicionamento. Tem aqui do Jonathan, né, Zanon? Se você quiser acompanhar aí, que você já respondeu ele. Eu vi. Eu posso só fazer uma pontuação, professor, sobre isso que o senhor mencionou, a respeito, pessoal, das chamadas fake news, né, enfim, existe notícia falsa na internet? Existe. Por exemplo, há quem diga, esses para trás eu estava navegando no Instagram e vi falando que o Palmeiras era campeão mundial de 1951. Isso é patético. E tem mentira? Tem. Mas aí entra, se eu puder dar um conselho para vocês, pessoal, assim, a turma está iniciando, professor, o período Primeiro período está aqui também. Primeiro período. Se eu puder dar um conselho, quando vocês assistirem a algum programa e a gente vai falar, tá tendo um projeto de lei, vocês tomarem conhecimento de que tá tendo um projeto de lei e que tá tendo um movimento para aprovar uma lei, vale a pena vocês se questionarem. Para que tá acontecendo isso? Por quê? Tá, que bacana, você quer um projeto de lei para fazer isso, isso, isso. Tá, mas por quê? Ah, não, eu quero fazer esse projeto de lei porque eu acho que eu tenho que aumentar a proteção à mulher. Ah, bacana, entendi o porquê. Tá. Aí aquele outro projeto de lei, para quê? Não, a gente criou aqui a lei de crimes hediondos para
tentar para ver se eu consigo coibir a prática de crimes hediondos. Você pesquisa, vê se, né, se aquilo faz sentido ou não, e tudo bem. Tem um projeto de lei que objetiva estabelecer ali o combate às fake news. Daí, para quê? Tem algum outro mecanismo que eu possa utilizar? Qual o motivo? Pensa em você a resposta. Se eu chegasse e perguntasse para vocês, o professor Regis perguntasse para vocês aí numa prova, por quê? Qual a razão de ser desse PL? Qual que seria a resposta? Se a resposta for coibir a prática de atos ilícitos, bom, enfim, ou penalizar a prática de atos ilícitos, né, com cancelamento, com a extinção de postagens, enfim, nós temos um órgão muito melhor e muito mais eficiente na realização dessa tarefa, que é o Poder Judiciário, que sempre atuou e continua atuando, né? Não, mas o objetivo, sabe o que é? O objetivo é, se eu aprovar essa lei, nunca mais vai ter atentado em escola. Bom, aí vai de você acreditar nisso ou não, né? Aquela velha história. Nós tivemos um problema. Eu repito essa questão do atentado nas escolas, porque foi um dos pontos que eu vi alguém defendendo o PL. Não, porque eles se organizam pelas redes sociais ou pelos serviços de mensageria, né? Sei lá, WhatsApp, Telegram, grupos, enfim, para provocar, para se organizar e fazer atentados em escolas. Pessoal, se vocês fossem da Força de Segurança Estatal e vocês estivessem diante de um conhecimento de que pessoas se organizam para praticar crimes, para invadir escolas e praticar massacres, é sério que a medida de vocês seria: vamos regulamentar as redes sociais? É sério que essa seria a resposta que vocês dariam para a sociedade? Não, vamos impedir, vamos regulamentar ali a questão das redes sociais, os serviços de mensageria, porque daí acabou, né? Aí eles não vão se reunir de outra forma, aí terminou o problema, né? Enfim, aquela velha questão de sempre se penalizar o instrumento e não o ato, né? É aquele caso, né? O casal ali, o sujeito chegou em casa, viu a mulher com o outro, e no sofá jogou o sofá fora. Então, é basicamente esse tipo de situação, né? Você nunca discute o problema que está acontecendo, você nunca senta para conversar sobre o que está acontecendo. Você acha melhor, bom, qual é o instrumento aqui? É a plataforma. Então, é aqui que eu ataco. Então, Laís, jamais esquecerei. E a sua camisa do Corinthians, fiz o cartãozinho de sócia torcedora, tá? Vai chegar, eu vou encaminhar aí para você. Obrigado, professor Zenon. Alguém está na sala? Quer fazer algum comentário? O que pensa sobre o PL? Ambiente livre, pessoal, tá? Professor, sou favorável. Muito bem, estamos aqui para ouvir os argumentos que são favoráveis, né? Como o professor Zenon disse. Eu acho que o ambiente acadêmico ele tem que estar aberto a isso, até para que a gente possa mudar também as nossas convicções, né? Muitas vezes a gente fala pautado na técnica, pautado na experiência, mas utilizando um pouco, né, professor Zenon, do que Hannah Arendt fala, de olhar o outro, né, com os olhos do outro, ele é fundamental para que a gente consiga ter essa percepção, né, ou ter essa capacidade de, muitas vezes, mudar, né, o pensamento. Alguém? Alguma ideia para colocar? Jonas. Muito bem, obrigado, Jonas, pela participação. Sério? Sério. Tá bom. Boa noite, pessoal. Bom, por mais que todo mundo conheça minha posição política, eu sou favorável à PL. Mas vamos lá. A forma de execução que eu entendo que está sendo um pouco torta. Ontem nós estávamos discutindo direitos administrativos em entidades do poder público, e é justamente essa questão. A minha equipe precisou pesquisar sobre a Caixa Econômica Federal, e nós falávamos do quê? A Caixa Econômica Federal ela tem hoje um apelo e uma importância social no país muito grande. Todos nós precisamos e utilizamos a Caixa Econômica Federal em algum momento da vida. Mesmo que você não seja correntista lá, se você tem uma CLT, você tem FGTS, você, indubitavelmente, você precisa da Caixa Econômica Federal. E no mínimo seja para sacar o seu FGTS. Mas dentro desse apelo social, dessa importância que ela tem, como ela é utilizada? Ela é utilizada com cunho político.
Então, se nós olharmos aí o futuro do direito cibernético, direito digital, o advogado, ele vai precisar de instrumentos legais para poder trabalhar. Vai precisar de direito material, vai precisar do que está escrito. É um instrumento político da PL que talvez esteja errado. Talvez não está equivocado, porque está sendo utilizado como cunho político, para poder coibir o outro lado que tem como chegar a 53 milhões de brasileiros. E se nós voltarmos em contextos históricos, pessoal, todo regime, todo governo, seja ele pseudo-democrático ou ditatorial, os primeiros comandos, as duas primeiras cadeias de comando para você estabelecer força é o quê? Você ter o domínio monetário, você ter o domínio do dinheiro, e você ter o domínio da informação. Nós tivemos no Brasil, ali, durante a ditadura militar, o quê? Imprensa marrom. Falava-se na imprensa aquilo que podia. Não muito diferente que hoje. Se nós estudarmos ali os contextos históricos, a história é cíclica. Hoje nós estamos transportando isso para o digital. Então, o que eu vejo dessa questão? Nós vamos precisar de lei, nós vamos precisar de materialidade para trabalhar daqui a alguns anos. Porém, o que está acontecendo hoje é um cerceamento, é censura. E a censura é o quê? Tudo aquilo que o Estado diz ou não diz que deva ser dito ou feito. Então, é o cunho político, é a instrumentalização do Estado para usar a lei para poder coibir e para poder, a título de dizer, mas nós vamos combater as fake news. Tá, mas você usa disso para criar outras para combater o outro lado, porque você sabe que o outro lado é muito forte também. Então, eu vejo como mais ideológico do que necessariamente jurídico e não busca necessariamente justiça. Orgulho do papai? Orgulho do papai. Esse é o meu garoto. Muito bem. Mais alguém? Posso só fazer uma base? Me veio à cabeça agora aqui sobre essa questão. Muitas vezes, pessoal, quando a gente fala, porque a gente está basicamente falando em calar a voz, certo? E a gente está pensando muito em ilícito, né? Mas, eu repito, o algoritmo ele vai ser intensificado e muitas opiniões, às vezes sérias, no debate acadêmico, você utilizou uma palavra que em outro contexto é interpretada de outra maneira, enfim, seu comentário vai cair, eventualmente você vai ter problemas. Mas, até mesmo em algumas situações onde você sabe que a pessoa ela está equivocada, pelo estado da arte, da ciência atual, né? Vamos pensar o exemplo dos terraplanistas, né? Tem um sujeito lá que é terraplanista e tal, e você fala, bom, eu acho que ele está equivocado, a ciência aponta o seu equívoco claramente, então isso é um erro. Se você calar aquela pessoa, ela vai internalizar aquela verdade e ela nunca vai ter a possibilidade de ampliar os seus horizontes. Então, o calar a voz muitas vezes impede um enfrentamento necessário, enfrentamento respeitoso, de troca de ideias e tal, que pode muitas vezes fazer com que aquela pessoa, ela, enfim, amplie seus horizontes, ela pense de uma outra maneira, né? Ela entenda que há outros posicionamentos chancelados pela ciência que contradizem aquilo que ela mencionou, aquilo que ela falou, né? Então, às vezes a gente acha que isso pode ter uma repercussão social boa, quando na verdade você está calando, fazendo com que aquelas pessoas internalizem aquele tipo de ideia que não é uma ideia, enfim, que deveriam internalizar. Por quê? Porque é contrária à ciência, porque é contrária a postulados éticos e por aí vai. Então, acho que nesse ponto também pode ter um efeito indesejado. Talvez, muitas vezes, você calar a voz achando que você vai fazer um bem, na verdade, você pode estar, por rebote aí, enfim, promovendo algo que não seria legal. E concordo com o que o Jonas falou, sobretudo no que toca a questão do bom, a forma como está sendo proposta não está legal, né? Eu confesso para vocês, sou extremamente aberto a mudar de opinião. A princípio, pela leitura, não me agrada a ideia. Não me agrada porque eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Para quê? Tá, qual o motivo? Para isso. Não, mas isso o judiciário já faz. Me dê alguma novidade. Né? O pessoal está gastando, né, os deputados, os senadores recebem um dinheiro público para trabalhar em prol de coisas que realmente necessitam, né? Então, me diga algo que realmente hoje nós já não conseguimos suprir, né? Então, a princípio, não me agrada a ideia.
do PL das fake news, né? Mas, enfim, sempre sou aberto aí a olhar por novos horizontes e modificar o meu posicionamento quantas vezes for necessário. Por hora, eu sou contra, exclusivamente pelo que o Jonas mencionou, a forma do como isso vai ser feito, né? E porque eu tenho mais perguntas cujas respostas não me agradam do que efetivamente coisas boas daquilo que eu vejo da proposta. Mas, desculpa, professor, fico cornetando aí a aula. Letícia, quero te ouvir. Boa noite. Acredito que ia criar um tipo de PL deve mudar. Eu não consigo o âmbito político, mas ir contra a liberdade de expressão que a Constituição aí prevê. Totalmente contra essa PL. Totalmente. Obrigado. Mais alguém? Também, irmão? Também? Fala você também, você gosta de falar, vamos lá. Eu também sou contra, porque eu acho que você escuta, se serve para você, bem, você auxilia, se não servir, você deixa passar, entra o Covid, você entra no outro. E tem muitas formas de você pegar e ver se é verdade ou não, muita coisa que você vê lá. Você fica na dúvida, você vai lá e pesquisa, procura um lugar certo, tudo mais, e tira sua dúvida. Hoje em dia, tanto que tem as coisas, você vai lá, você acha tudo. Só saber onde procurar, né, velho? Então, eu acho que é besteira. Posicionamento diferente, quero ver o Caio. Eu sou a favor, professor. O seguinte, acima do que eu li na PL, ela não está direcionada a nós usuários, assim. Então, eu não vejo que ela está retirando a liberdade de expressão. E sim, ela está direcionando a responsabilidade para a plataforma. O professor aí colocou quem que vai fazer a regulação, mas eu acredito que o Estado fazer a regulação é melhor do que as GBTECs, que são elas que estão fazendo a regulação. O que se pode ficar veiculado ou não. Obrigado. Alguém do primeiro período, Brenda? Boa noite a todos. Então, eu acho que todos nós temos o direito de liberdade de expressão. O que a sociedade precisa, em vários âmbitos, de uma educação. Então, o que a gente teria que fazer? Pegando desde as crianças, os adolescentes, porque é aquele ditado, não tem como a gente educar cavalo velho, né? Então, eu acho que a gente tinha que reeducar a sociedade. É lógico, como que eu posso dizer? Não prejudicar as pessoas por postar uma fake news ou algo assim. Porque muitas vezes as pessoas compartilham acreditando que aquilo é verdade. Às vezes compartilham, por exemplo, na Globo mesmo. A maioria das pessoas falam que é muita fake news lá. Como vamos saber? Né? Então, eu acho que temos que ter liberdade de expressão, sim, porém, uma educação na sociedade. Ótimo. É importante a gente entender, né, e vejam, os posicionamentos, né, favoráveis, contrários. Eu acho que é isso que o Jonas estava colocando sobre a questão e o professor Zenon também falou, em relação à maturação do projeto. Eu acho que ele tem que passar por um debate maior entre os representantes que estão, né, no Congresso Nacional, para que realmente todos os pontos possam ser colocados e, claro, chegando-se a nós não vamos falar em consenso, como diria Habermas, porque isso não é possível, mas chegando à democracia, uma vez que a maioria vai acabar suprimindo ali a vontade daqueles, como o Jonas disse lá ao fundo, em relação àqueles que se sentem derrotados. O importante que nós precisamos entender, quando a gente fala sobre essas questões e os questionamentos que foram levantados, né, é muito boa a colocação do Caio, questão de responsabilização, eventualmente, das empresas por aquilo que eles vinculam, seria a mesma coisa da responsabilidade que o empresário tem em relação aos seus funcionários. A partir do momento que ele fala em nome da empresa, eu falo em nome da Croton, a Croton pode ser responsabilizada porque eu sou um funcionário da Croton. Mas essa responsabilidade já existe, né? Na TV, então só vai pegar o que já existe e aplicar no mundo virtual, né? Isso. A ideia original é essa, né? O que a gente espera
é que realmente ela consiga ser aplicada sem as paixões ideológicas, né? Eu acho que acredito que esse que é o ponto aí crucial para todos, né? Seja aqueles que defendem direita, que defendem esquerda, independente disso. Mas entendo, né, que o seu ponto de vista colocado da forma como foi é algo que tem que ser observado, imaginando a questão de responsabilização, porque senão fica muito interessante, né, professor Zeno, como o senhor mesmo disse. Vamos imaginar aí os canais, né, os Yin e Yang aí. Você citou Jovem Pan, que no passado já foi muito mais de direita, com o resultado da eleição, mandou embora todos, né, aqueles que eram de direita. Mas uma coisa que me chamou a atenção recentemente foi a CNN, que tinha se demonstrado, né, com um viés muito mais de esquerda, mas que recentemente recontrata Caio Coppola, que com certeza é um dos representantes aí, né, assíduos da direita. Então é interessante ver, né, os programas que ele participa, uma vez que ele é muito apaixonado pela forma como ele fala, mas, por outro lado, se percebe ali que ele não há ataques, pelo menos até onde eu vi, tá, pessoal? Pode ter vídeo dele falando coisas, mas os que eu vi, eu não vi ataques direto a pessoas. Ele não tem nenhuma simpatia por Lula ou governo Lula, mas, de toda forma, ele fala muito na questão da governança, né, e governabilidade. Eu acredito que seja esse um conceito bem interessante de se analisar. Muito bem. Pois não, Letícia. Eu enxergo até que vai ser algo tão sem precedentes essa PL foi aprovada, já vendo o que ocorreu essa semana. O Google, só se for manifestar lá que é contra o PL, colocou lá que é contra o PL, algo que vai afetar diretamente eles, já foi multado. Então, veja aí algo sem precedente aí que pode ocorrer se caso essa PL for aprovada. São alguns posicionamentos que a gente vê por parte do Poder Judiciário, como disse o professor Zeno, que já vem aí no sentido de, eu vou colocar em tese, tá? Equacionar o jogo, seria dessa forma. O que ficou ruim naquela decisão, aí é um ponto de vista pessoal, acadêmico, de direito, o STF proíbe, vale contrariamente ao PL. Mas, para ser o isento na relação, ele deveria proibir falar favoravelmente. Para que não houvesse nenhum tipo de publicação. Não vamos falar. Nem favorável, nem contrário. Porque a partir do momento em que você adota uma única posição, aí eu entendo que isso estaria beneficiando, entre aspas, o outro lado. Corrija se eu estiver errado, professor Zé. Perfeito, professor Regis. Se o senhor me permite, professor, só a respeito de um tema que o colega mencionou, só gostaria de fazer um esclarecimento. O colega falou assim, não está direcionado ao usuário. A lei ela é direcionada às plataformas, né, aos provedores, etc. Então, não vai haver uma censura do usuário. O problema é que, ao se direcionar aos provedores, e ao você corresponsabilizar os provedores pelo conteúdo postado por terceiros, os provedores fazem o quê? Pesam a cancela e, obviamente, produzem a censura desejada. Por alguns, talvez. Vou citar aqui o artigo 11 do projeto, essa já é a versão que vai ser votada, não é a original. Os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito de seus serviços. Isso, obviamente, sob pena de responsabilização. Você, como servidor, o que você vai fazer? Bom, se eu já estabeleço algumas cancelas, como citei o exemplo do Sacane, hoje, se eu for corresponsável pelo ilícito que um terceiro vier a praticar na minha plataforma, eu prefiro pesar a mão no algoritmo para que qualquer tipo de palavra ou conotação que até mesmo em outro contexto seja ofensivo, eu não quero fazer nem juízo de valor. Apareceu aqui, ainda que em outro contexto, ainda que de uma outra forma, o que o algoritmo faz? Ele corta. Então, o problema
realmente, não é você endereçar ao usuário. O problema é você chegar para a plataforma e falar, olha, se o usuário postar bobagem na sua plataforma, você é responsável. O que ele faz? O provedor, obviamente, censura. Então, basicamente, é o Estado que impõe, o Estado que direciona os provedores a fazerem a censura. E aí, pessoal, a gente pensa muito em caso preto, branco, direito, esquerdo, certo? Algo que é muito definido, né? Não, a fake news muito clara. Existem algumas questões, debates jurídicos, debates sociais, concepções de Estado, concepções de pensamento econômico, concepções históricas que tramitam em um limbo, vamos dizer assim, onde nós temos posicionamentos diferentes, abordagens diferentes. Vocês, como estudantes de direito, vocês já devem estar cansados de ver isso. Pega o livro lá do Carlos Alberto Gonçalves, ele fala uma coisa, a professora Marilene Diniz fala outra, o Caio Mário, clássico, fala outra completamente diferente. Enfim, nós temos ali posicionamentos diferentes. E as questões que estão nesse limbo, que estão nessa faixa, é que, eventualmente, podem vir a ser aí, enfim, alvo de algum tipo de censura ou de algum tipo de violação à possibilidade de expressão. Por quê? Porque ao se corresponsabilizar a plataforma vai pesar a mão em cima de quem? Do usuário. Aquela história, né? Bom, já que eu não vou ser, meu objetivo é ter lucro, então eu não vou permitir, já que se tiver um mínimo risco desse sujeito fazer alguma bobagem, eu prefiro cortar. É o caso da estrela, da anã branca, né? É o caso do buraco negro que o Sacani mencionou, que até hoje faz. Hoje foi feito antes da lei, né? Enfim, atualmente. Imaginem quando isso pesar. Enfim, achou ofensivo, provavelmente nós teremos alguns problemas. Mas é importante discutir, amadurecer. Quem sabe de uma outra forma, de uma outra maneira, isso não seria melhor aprimorado e melhor apresentado no país, né? Só mais sem querer me estender, professor, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre o que outro aluno mencionou. Rapidamente, posso? Não. Tá bom, obrigado, gente. Teve um colega que mencionou algo que eu achei interessantíssimo. Ele falou assim, poxa, eu posso ver uma coisa que eu não concordo? Eu tenho o Google, eu tenho YouTube, eu tenho todas as plataformas que eu quiser utilizar para poder pesquisar artigos diferentes, notícias diferentes e tal. Isso que ele mencionou é aquilo que eu estava pensando e pontuando com vocês a respeito de que, às vezes, quando você cala, você impede a pessoa de amadurecer, sabe? Então, quando você tem um ambiente de internet livre, você só acredita cegamente naquilo se você quiser. Poxa, eu li um artigo científico ali que o professor me passou, eu li, estudei, eu só vou acreditar que aquilo é uma verdade sacrossanta, né, enfim, imutável, se eu quiser, porque se eu quiser eu pesquiso o mesmo tema em outros ambientes, outros artigos científicos, leio outros livros de direito, e eu vou ter um posicionamento diferente, vou olhar uma outra nuance. Então, esse ponto que ele mencionou, eu achei muito interessante, e eu acho que o legal da internet é isso, né, é possibilitar que as pessoas tenham acesso à informação e adquiram a maturidade de filtrar aquilo que lhes é útil daquilo que lhes é inútil. Adquiram, afastem de si a preguiça de ver um negócio completamente falso e simplesmente acreditar e reproduzir aquilo, ao invés de procurar a fundo saber o que é real daquilo que não é. Obrigado, professor. Jonas. Só um ponto rapidinho. Dentro do que o professor Zão falou a respeito da responsabilidade dos produtores, nós podemos perceber que nos últimos 10 anos nós estamos tendo uma transposição social. Nós estamos cada vez mais online do que necessariamente nossas vidas reais. Nós estamos indo cada vez mais para lá, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, nossas contas bancárias, com tudo que a gente vive hoje, nós temos uma parte no digital. E se nós fizermos uma analogia, se você tem uma propriedade e ela é local de atitude ilícita, e você sabe, você é responsabilizado por aquilo. Da mesma forma, por isso que eu disse na minha primeira fala, eu não gosto muito da palavra regulamentação, porque ela remete muito a controle. Mas por que nós precisamos legislar acerca de tudo que tem no nosso social, naquilo que permeia as nossas relações
como nós vamos andar? É justamente isso. Se você tem uma propriedade e acontece uma atividade ilícita dentro daquela propriedade e você sabe e você deixa, você é responsabilizado por aquilo. Nada mais justo que nessa transposição da nossa vida do real, do físico, do tácito pro digital, isso aconteça também. De você legislar acerca disso. Exemplo, Twitter. Uma criança hoje, ela pode criar um Twitter. Toda criança hoje tem acesso ao celular. Ela pega o celular da mãe, do pai, ela tem o dela. Ela pode criar uma conta no Twitter. Mas se você é um usuário do Twitter e você coloca, posta um vídeo pornográfico, ele entra. Ele também está ali. Então, você ter determinados diretrizes, vamos dizer, controle, censura, corta, faz, não faz, você ter diretrizes de padrões mínimos que nós temos hoje na nossa vida real, você transpor isso para o digital, até porque a nossa vida está se modificando muito e indo para lá, o metaverso, que é aí uma, né, das próximas projetos aí do Mark Zuckerberg para despontar no mundo, é justamente isso. Se nós estamos cada vez mais lá, essa legislação que nós temos hoje, que nos dão segurança jurídica, que nos deixam viver com um mínimo de harmonia, a gente tem que levar um pouco disso para o digital, porque senão, não é que é terra sem lei, não é mesmo terra sem lei mais. Você consegue verificar coisas da internet, hoje muita coisa de internet é objeto de prova em processos civis e criminais, porém, se você não leva um pouco disso, você começa a perder a mão, você começa a perder um pouco de controle. E o Estado ele precisa ter, no mínimo, a vigilância. Ele precisa olhar, saber o que está acontecendo e legislar em cima daquilo. Não é cercear, não é tirar a liberdade de expressão, mas é dar segurança para quem está fazendo a coisa do jeito certo e poder coibir quem está fazendo do jeito errado. Muito bom. Doutor Zenon. Apenas uma ponderação. Hoje, as plataformas já retiram publicações com ordem judicial. Então, isso já há. É aquilo que eu sempre pontuo, quando eu falo do para quê, é porque eu gostaria de algo novo daquilo que não tem. Então, tem uma publicação. Primeiro, se tiver uma publicação com conotação sexual, a probabilidade da própria plataforma fazer a censura é gigantesca. Repito, não é uma pessoa da plataforma que fica lá e fala, eu sei que você está fazendo errado, mas eu vou deixar porque eu sou mal. Não, é um algoritmo. Simples assim, né? O algoritmo que faz essa triagem. O algoritmo às vezes falha, às vezes ele é atento àquilo que está acontecendo, mas é puramente o algoritmo que faz. Então, hoje, se o algoritmo falhar, houve uma publicação, ou ainda que o algoritmo não falhe, mas alguém publicou uma foto de terceiro não autorizada, esse terceiro aciona o Poder Judiciário, a plataforma é obrigada a retirar e ela tem retirado. Então, a minha questão é basicamente nesse sentido, sabe? Bom, eu gostaria, sinceramente, de saber algo que já não ocorra atualmente. Para quê? Qual o motivo? De fato, o motivo que a gente quer esse tipo de regulamentação. Eu só não gosto, não me convence particularmente, motivos subjacentes, sabe? Não, a gente precisa disso para combater pedofilia. Mas é sério mesmo que você direciona para uma plataforma ao invés de direcionar para o criminoso, o teu alvo de preocupação? Né? Não, a gente precisa ver isso para combater, sei lá, atentados ao Estado Democrático de Direito. Mas é sério que você está preocupado na plataforma e não com pessoas que atentam contra o Estado Democrático de Direito, né? Então, é como eu disse, o meu medo é o filhote promover violação à liberdade de expressão. Eu não consigo entender nenhuma razão convincente para se existir esse projeto, e eu acho que existem outras formas, eu acho que a gente tem que olhar para o problema, né? Se existe a prática de um crime, eu sempre olho, eu estou olhando para o crime, para o criminoso, né? E não para o lugar onde ele cometeu o crime, né? O maníaco do parque levava as mulheres para um bosque e cometia o crime de estupro. Eu tenho que olhar para o maníaco do parque, não ficar perdendo tempo olhando para o bosque, certo? Para a floresta. Então é isso que eu penso. A gente tem que saber olhar para o problema, enfrentar o problema, para tentar atacar o problema e resolver esse problema e punir os responsáveis, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu faço votos que
que tudo dê bem, que tudo termine bem, que, enfim, que seja feito melhor para o nosso país e, sobretudo, faço voto que a internet não sofra os impactos da decisão ali dos nossos parlamentares. Faço votos que não haja um efeito rebote, que os algoritmos não pesem mais a mão do que já pesam, para que, enfim, a gente não perca esse ambiente tão bacana de troca de ideias responsáveis que a gente vive e tal. Que, é claro, tem um abuso aqui, outro abuso ali, nós temos poder judiciário bastante forte, bastante sério, para solucionar essas questões, né, e para punir os responsáveis, os verdadeiros responsáveis pela prática dos ilícitos. É isso. Mais alguém, pessoal? Meu irmão, muito obrigado mais uma vez, né, por aceitar aí de bate-pronto, né, o convite para a gente poder falar sobre isso. Eu comento muito com o pessoal que está chegando agora ainda não vai entender essa expressão, mas a minha gestão, pessoal, ela é 90% inspiração e 10% transpiração. Então, eu tinha um convidado para essa noite, eu até levei ele na sala do terceiro e do quinto, mas, infelizmente, por compromissos pessoais, ele não pôde. E como é algo que está, né, movimentando muito as redes sociais, eu falei, bom, vamos ter uma visão, né, no curso de Direito para essa questão, para que vocês também possam ter essa liberdade de criarem os próprios convencimentos, né, sobre a matéria, termos um ambiente saudável para poder exprimir opiniões contrárias. Eu acho que isso é extremamente importante. Porque Jonas pensa de uma forma ou a Letícia pensa de outra, e isso não vai trazer ali nenhum, vamos dizer assim, prejuízo, né, à relação que existe aqui dentro desse ambiente acadêmico. Irmão, muito obrigado mais uma vez, né? Uma alegria sempre muito grande recebê-lo. Pode ter certeza que as intimações vão continuar ocorrendo até que o senhor decida deixar de ser milionário e volte, né, à vida de professor. Professor Regis, muitíssimo obrigado. Já disse a Vossa Excelência, se o senhor arrumar aí um emprego para mim na Fazenda, eu vou mudar para Itajubá, o senhor sabe disso. Arruma um emprego para mim no Alambique lá, que ali eu me situo. Ali eu vou ficar muito feliz. O senhor vai ser consumidor ou cachaceiro? É provador, não é que faz o teste, assim, só que eu não vou cuspir, né? Eu vou tomar mesmo. Mas, professor, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma honra estar com o senhor, estar com a turma do Unopar. Eu acho uma instituição fantástica, uma instituição pela qual eu tenho um carinho imenso. E, enfim, é um grande prazer. Agradeço de coração e faço votos que nós tenhamos outros eventos, né, para que a gente possa estar juntos novamente. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham de casa também, né, que estão aí através das plataformas digitais. Agradeço a todos vocês que estiveram presentes. Desejo um ótimo final de semana e semana que vem tem mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Zenon. Até mais. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, sempre.